E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar a desbravar as divisões celulares. Já abordamos num vídeo anterior o ciclo celular, falamos do período de intérfase, o fim da intérfase nos três subperíodos de G1, S e G2, e agora é o momento de falarmos do primeiro tipo de divisão celular que temos, que é a mitose. Mas antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, as boas-vindas estão mais que ofertadas. Aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é a hora do estudo. Quando a gente fala de divisão celular, de mitose e de meiose, a gente já pressupõe que a intérfase cumpriu seu papel, principalmente em S, quando ela duplica a cromatina e também os centríolos. É fundamental, quando a gente olha para a mitose, quando a gente olha para a meiose, compreender que naquele momento, pelo inovelamento dos filamentos de DNA, dos filamentos de cromatina, a gente vai começar a tratar o material genético como cromossomo e não mais como cromatina. Isso já foi até explicado aqui. E vem justamente da questão de ser um filamento que está se novelando o nome dessa divisão celular, porque mitose vem do grego mitos, que significa filamento. A mitose é dividida basicamente em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ainda existe uma quinta fase que a gente chama de prometáfase, mas ela geralmente é abordada num estudo mais técnico, por esse motivo a gente vai deixar ela de fora e vai englobar tudo como prófase. Mas para que vocês tenham essa ciência, a prometáfase ela é considerada pelos cientistas no momento em que a carioteca se dissolve e a gente tem uma organização antes da metáfase, ou seja, ela se localiza entre a prófase e a metáfase. Agora falando das fases, falando de cada fase da mitose, vamos começar então pela prófase. É nessa fase que nós observamos o início do inovelamento da cromatina, então é nessa fase que nós já temos oficialmente a estrutura conhecida como cromossomo. Quem dá início, quem dá um start, quem induz essa condensação é uma proteína conhecida como condensina, que, vamos ser sinceros, é um nome bastante sugestivo para esse tipo de proteína, para quem executa essa função. Ao mesmo tempo, nós vamos observar na célula o desaparecimento, a dissolução da carioteca, da membrana nuclear, e também dos nucléolos. O caso dos nucléolos ele é bastante simples de se compreender, porque afinal de contas, como nós estamos condensando o nosso material genético, nós estamos interrompendo a síntese proteica, então não é necessária a produção de RNA, não é necessária a produção de ribossomos, não é necessário nada desse aparato celular, então os nucléolos tornam-se desnecessários para este momento. Já no citoplasma da célula, nós vamos observar o afastamento dos centríolos e do centro celular, porque cada um deles está migrando para um dos polos. É também o início da produção das fibras do fuso, aquelas fibras que são formadas por microtúbulos de tubulina. E isso faz então com que o citoesqueleto, que é rico em tubulina, comece a ser reorganizado para que a produção das fibras do fuso aconteçam partindo do centro celular, que também é de onde parte o citoesqueleto. A próxima fase, a metáfase, já abordamos ela quando falamos do cariótipo, é a fase onde nós vamos encontrar a maior condensação cromossômica de toda a mitose. Nesse momento, nós temos todos os cromossomos perfilados, bonitinhos,
no equador da célula, na região mediana da célula, ligados à fibra do fuso. Quando a gente fala da fibra do fuso ligada ao cromossomo, a gente também costuma falar de fuso cromossômico ou fibra cromossômica. Você pode encontrar essas duas denominações, tá bom? Bem, essa ligação ela ocorre numa região do centrômero conhecida como cinetócoro. Essa região ela é fundamental para que a gente tenha essa afinidade entre a cromátide e o fuso cromossômico. E a gente pode observar isso muito bem aqui na imagem, onde a gente tem o centrômero, a gente tem esse sítio de ligação, que é o cinetócoro, e nós temos então a fibra cromossômica chegando, pronta para fazer essa ligação, e cada fibra, cada polo liga uma fibra a um cinetócoro diferente. Quando a gente tem esse emparelhamento, todos bonitinhos na região equatorial da célula, a gente vai ter o que a gente chama de placa metafásica. A placa metafásica, quando ela é formada, ela induz a célula a passar para a próxima fase. Ela é como um checkpoint que vai dizer para todo aquele aparato que está em divisão que a divisão pode continuar. E a gente vai observar que essa divisão ela é estruturada, essa função das fibras do fuso, dos centríolos e do centro celular, ela é estruturada por outras fibras que a gente consegue ver de preto nessa figurinha que eu estou mostrando aí, que está acompanhando o texto. Essas fibras são as fibras do áster. Elas são as fibras que vão literalmente manter o centro celular e os centrômeros presos no polo da célula para que a gente possa fazer aquilo que é fundamental: grudar o fuso nos cromossomos e puxar. É o que acontece agora na próxima fase, que é a anáfase. E essa puxada que a gente chama, nada mais, nada menos que é o encurtamento das fibras do fuso, processo muito característico da anáfase. Esse encurtamento ele ocorre pela dispersão da tubulina, que é componente dessas fibras, dos microtúbulos que formam as fibras do fuso, e nesse momento, com esse encurtamento, nós temos a separação das cromátides irmãs. Por isso é até importante que a gente tenha as fibras ligadas ao cinetócoro, cada uma de uma cromátide irmã diferente. E aí, com essa separação, a gente começa a fazer aquela célula que estava com o dobro do material genético voltar a ter o material genético em quantidades normais. E é nesse momento que a gente pode fazer também a seguinte analogia: as fibras do fuso e o centro celular são basicamente o Scorpion do Mortal Kombat. Não entendeu? Olha só essa imagem então. A gente tem aí muito claramente essa ilustração. O Scorpion sendo o centro celular, produzindo as fibras do fuso, o fuso sendo aquele gancho que ele joga no adversário, e o adversário então é a cromátide irmã. A única diferença é que a gente não escuta a célula em mitose falar "Get over here!". Nem vamos ver também o Dan Forden aparecer no cantinho da tela gritando "Toasty!". Bem, uma vez que a gente tem então as cromátides irmãs separadas, cada uma indo para um polo, a gente vai entrar na próxima e última fase, que é a telófase. Nesse momento, nós vamos observar que o núcleo da célula começa a ser refeito, então a gente tem a célula tendo a reconstituição da carioteca, dos nucléolos. Nós vamos observar também o processo de citocinese. O que é isso? É literalmente a membrana se fechando da parte mais externa até o meio da célula, e isso acontece graças às tubulinas que vão forçar esse movimento para que a gente tenha esse fechamento e, enfim, a separação em duas células filhas diferentes. Algumas coisas são importantes a gente citar. Essa divisão celular, a forma que nós narramos até aqui, ela é típica das células animais.
ela não é típica das células vegetais, porque nós não temos nas células vegetais os centríolos, e isso é a primeira diferença. As fibras do fuso, dessa forma, são produzidas por regiões que acabam fazendo o papel do centro celular, mas nós não temos o centro celular e os centríolos estipulados como na célula animal. Também, por conta disso, nós não temos a produção das fibras do áster, o que classifica essa mitose na célula vegetal como uma mitose anastral. Outra diferença fundamental vai ser encontrada na telófase. Como que vai funcionar isso? A citocinese, nesse caso, ela não vai acontecer da periferia para o centro da célula, como acontece nas células animais. A gente vai ter um depósito de pectina na região equatorial da célula, e esse depósito vai crescendo até fechar nas extremidades, o que a gente vai ter como uma citocinese centrífuga, do centro para as extremidades. E aí a gente vai formar uma placa chamada fragmoplasto, e essa placa é que vai então fechar aquela região interna e separar então a célula em duas, fazendo assim a mitose da célula vegetal ser diferente da célula animal. Outra coisa importante que a gente precisa falar sobre a mitose é que ela é uma divisão de conservação, ou seja, ela mantém nas duas células filhas a mesma carga genética que era encontrada na célula mãe, tá? Então, uma vez que a gente tem esse processo, a gente sempre vai entender que a mitose é a célula fazendo cópias de si mesmo. Uma vez que ela termina, a gente tem a volta, o reinício do ciclo celular. Acabou a telófase, separamos as células, cada uma delas entra em intérfase. E aí a gente consegue observar bem o ciclo celular todo montado. Então a gente tem o período de intérfase, vamos ter os períodos do fim da intérfase, o G1, o S e o G2, e aí temos prófase, metáfase, anáfase, telófase e retornamos então para a intérfase, apesar da figura mostrar uma maior porção no período da divisão, a gente sabe que maior parte do tempo a célula está em intérfase. E aí também é importante a gente dizer que a quantidade de DNA, né, a quantidade de material genético, ela vai alterar de acordo com o caminhar do ciclo celular. Então, uma célula em intérfase geralmente tem sua carga 2N, a carga normal, o funcionamento normal. Quando ela atinge o período S, após o período G1, que é aquele período de crescimento celular, ela vai sintetizar material genético, ela vai duplicar o material genético. Então, de uma célula 2N porque nós temos os cromossomos em duplas, né? Ela vai passar para uma célula 4N. Ela vai se manter assim até o final da metáfase. Com o encurtamento do fuso, com a separação das cromátides irmãs, na anáfase, nós voltamos a ter célula 2N, ou seja, voltamos à carga original da nossa célula, tá? Então, o que a gente precisa compreender nisso é que nós vamos partir, então, de uma duplicação em S2, vamos manter a célula 4N até a anáfase e voltamos, então, para 2N quando a gente está na telófase, beleza? Bem, para ficar bem fácil aquela dica, todo professor diz isso, eu não vou fugir, tá? Quer decorar as fases da mitose? É muito fácil, uma frase bastante fácil para você decorar as fases da mitose. Prometo a Ana telefonar. Pro de prófase, meto de metáfase, a Ana de anáfase, telefonar, de telófase, tá? Não esqueça, essa dica é bastante fácil para a gente decorar essa ordem, tá bom?
Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo importante sobre divisão celular, sobre mitose. Tem muito o que falar desse assunto ainda, a gente vai falar de meiose no próximo vídeo de conteúdo, mas antes de eu me despedir, antes de eu encerrar por aqui, fica aqui a dica das nossas redes sociais, @renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok, a dica do nosso podcast, o Articulando, que está no Spotify, no Google Podcasts e também sai aqui no YouTube. Ele visa aumentar o repertório de vocês, o que pode ser fundamental para uma redação. E fica, por fim, o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!